Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre tecnologias no projeto integrador para a licenciatura 6. Qual é o potencial das tecnologias digitais da informação e da comunicação para a inovação na educação básica? Já pensamos sobre isso? Acredito que sim, né? Nós estamos sempre pensando como inovar, como produzir sentido para os nossos alunos que não aprendem da mesma forma que nós aprendemos, que os nossos pais aprenderam, uma capacidade cognitiva diferente, uma paciência que é diversa, eles são mais imediatistas, nós sabemos disso, há muitos estímulos das multitelas e tudo isso a gente precisa considerar no momento de pensar o planejamento, não é isso? Então, quais são os objetivos dessa nossa aula? Identificar a potencialidade das tecnologias digitais para a educação e reconhecer o potencial da inovação incremental na ação docente, com o apoio das tecnologias. Antes de darmos conta desses objetivos, eu preciso problematizar com vocês algumas questões aqui. O encantamento que vem junto com as tecnologias é algo que a gente precisa conversar, problematizar, tá? É preocupante quando no senso comum, e a gente assimila isso, o senso comum, como uma verdade, então é isso que é preocupante, a gente associa as tecnologias ao que é moderno, ao que tem mais qualidade, como se fosse sinônimo. Nós associamos tecnologias à inovação, à eficiência, ao poder de consumo, poder de ter acesso às tecnologias mais atuais e, portanto, mais caras. Quando nós caímos nessa armadilha de associar as tecnologias a tudo isso, ou alguns desses campos, eixos, nós estamos mergulhando fundo a um encantamento próprio do senso comum. E não, vocês estão fazendo a graduação, vocês estão desenvolvendo o olhar crítico, então a gente precisa trazer essa noção, essa desconstrução aqui para a nossa conversa. As tecnologias, o que vão ser as tecnologias, pessoal? Vamos ver aqui. São artefatos culturais situados em um tempo e construídos pela humanidade. Então, as tecnologias são todos os artefatos e também metodologias, formas de fazer as coisas, situados em cada momento. Então, a roda, a construção da roda lá atrás foi uma tecnologia inventada pela humanidade. As vacinas, né? As vacinas é algo que a gente precisa considerar que há muito estudo por trás, há muita pesquisa, há um avanço da tecnologia que é considerável para o bem comum da humanidade. Não apenas o uso do tablet, o celular, as multitelas, a gente vai considerar como tecnologias, tudo, a roupa que eu estou usando, esse não é um bom exemplo porque essa roupa eu tive que passar, mas aquelas roupas que tem um tecido que a gente não precisa passar, não é? Nos dias atuais, como a gente precisa desse tipo de roupa? Se bem que minha filha diria que passar roupa está fora da moda, mas esquece essa parte. E aí tem avanço da tecnologia, tem pesquisa, como produzir determinado tecido que não vai precisar passar, porque no mundo moderno nós não temos tanto tempo para isso. Então, é entender que tudo isso é tecnologia, esse aparelho, o meu óculos que aqui está, são avanços tecnológicos, são artefatos culturais construídos pela humanidade, ok? Então, as tecnologias, elas otimizam a intenção humana. O que eu quero fazer com determinada tecnologia? E aí eu vou fazer um uso, outra pessoa vai fazer outro uso. Elas podem ou não contribuir com a aprendizagem, mas precisam ser estudadas, bem como seu impacto para a produção da cultura, no caso, a cultura digital. Então, como as tecnologias vão subsidiar a produção de cultura? E vão, porque nós estamos no presencial, no mundo físico, mas estamos também mergulhados na cultura digital, produzindo cultura, novas formas de interação, de se relacionar, de pedir comida, de pedir um táxi, um carro, novas formas de pagar uma conta.
de fazer reunião, de aprender, não é verdade? E aí, vamos pensar na inovação, a inovação na educação. Como é possível? Qual inovação é possível? Então, a Filatro, André Filatro e Cavalcante vão trazer para a gente pelo menos duas noções aqui. A inovação disruptiva, que seria uma mudança integral, 100% do que existe para uma outra coisa que não tinha, que era inédito, que é inédito. Vamos dar um exemplo, as criptomoedas é uma tecnologia disruptiva. Não tem nada igual ou parecido antes da invenção da Constituição e construção das criptomoedas. Os cursos massivos MOOCs também podemos considerar como inovação disruptiva. Mas lá nas nossas escolas com o campo do possível, vamos pensar nisso, a gente consegue incrementar o que já existe. Isso seria inovação incremental. A gente modifica, sim, a gente atualiza, sim, mas por meio de incrementos. Se torna outra coisa? Sim, se torna uma outra atividade, ação, mas não modifica completamente todo o processo. São ajustes, são atualizações, porque a gente está trabalhando com o possível, tá bom? E aí, eu trago aqui alguns níveis de gestão pedagógica de tecnologias, elas são importantes para a gente compreender em que nível nós estamos e em que direção precisamos convergir. Então, os caminhos para o desenvolvimento profissional é um nível de apropriação tecnológica, entender que há influência das tecnologias e tem que ser incluída ali no projeto político-pedagógico. Os parâmetros para políticas públicas de formação docente precisam ser considerados, incluindo as pedagogias, a autoavaliação, o reconhecimento da distinção e interdependência entre competências pedagógicas e as digitais para uso consciente das tecnologias. Então, para eu fazer análise do que vou usar, quando vou usar e quanto vou usar de tecnologia, eu preciso também ter o conhecimento da destreza tecnológica, mas pensar pedagogicamente como fazer esse uso, tá? Porque eu posso, inclusive, escolher não fazer uso nesse momento. E esse é uma análise consciente, tá, do docente. Eu trago aqui para a gente olhar rapidamente esse quadro europeu de competências digitais para educadores, e tem esses eixos aqui. O envolvimento profissional é um dos eixos de competência profissional para o uso das tecnologias. Os recursos digitais, esse aqui é bastante importante para a gente pensar. Recursos passa pela seleção, criação e modificação, gestão, proteção e partilha. Então, é ter acesso aos repositórios digitais que têm objetos educacionais e fazer essa avaliação do que ali existe, produzir novas tecnologias e novos objetos e compartilhar, tá? O ensino e aprendizagem, então, é trabalhar com a aprendizagem colaborativa, orientação, a aprendizagem colaborativa autorregulada, a avaliação, vai entrar estratégia de avaliação, análise de evidências, feedback e planificação, capacitação dos aprendentes, e eu preciso pensar na acessibilidade, na inclusão, diferenciação e personalização, envolvimento ativo, lembra que nós falamos sobre metodologias ativas e tornar os sujeitos ativos e protagonistas? Aqui a capacitação para os aprendentes passa por aí também. E a promoção da competência digital dos aprendentes. Vai entrar aqui literacia da informação e dos mídias, que seria o letramento para uso e para compartilhamento das mídias, letramento digital. Tá? Fundamental. O letramento digital, ele não vai ser a destreza tecnológica apenas, mas a análise crítica, ativa, que inclui também a autoria. Comunicação e colaboração, criação de conteúdo, uso responsável, vai entrar a ética, os direitos autorais e resolução de problemas. Então,
Então, eu destaco aqui esse eixo 6 para a gente pensar, para a gente considerar, principalmente aqui na nossa disciplina e na nossa aula dessa quinzena, e o eixo 2, que são os recursos digitais, como a gente faz a análise de objetos e recursos e como a gente inclui todos eles no nosso planejamento. Aí eu vou mostrar para vocês aqui uma atividade que eu fiz com as alunas do PAFOR, com os alunos do PAFOR, que é um programa de formação de professores que temos lá no ISERJ, Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, e nós desenvolvemos avatares por meio de 2 aplicativos no celular, Bitmoji e SpeakPic. E esses avatares nós colocamos som. E no som, eles tinham, que aqui não dá para ver, não vai rodar, mas vocês veem pelo símbolo que tem áudio, tá vendo? Tem áudio, não sei se dá para vocês visualizarem. Eles podem usar os avatares, primeiro eles customizam, constroem seus avatares para explicar conteúdos em vídeos bem curtos. Então, conteúdos conceituais é uma atividade. Depois você publica em algum espaço. Aqui usei o mural virtual, deixei o link para vocês acessarem caso deseje. Colocar lá pendurado, fazer o upload dos avatares, tá? E cada um pode ver o do outro e compartilhar. Essa é uma estratégia que eu trago aqui como exemplo para vocês. E você pode, os alunos adoram fazer os seus avatares personalizados e colocar o som, mas a gente está trabalhando também o quê? O conteúdo científico que eles têm que produzir em pouco tempo, como se fosse um podcast, a análise de determinado conteúdo, explicando aquele conteúdo para os demais. E aqui eu trago o link de várias atividades que eu fiz com os meus alunos, usando esse Padlet, que é um mural virtual. Então, aqui eu tenho atividades sobre letramento digital, uso de mapas conceituais. Aqui eu tenho atividades de produção de memes para divulgação da importância de se verificar a veracidade dos fatos, desconstruir as fake news. Tem várias atividades aqui, depois vocês acessem com calma. E deixei também os tutoriais para vocês saberem como é que a gente faz esse avatar personalizado e como podemos fazer jogos, os alunos. Eu convoco vocês a aprender a fazer jogos no PowerPoint, mas também ensinar os alunos a fazer esses jogos. Então, tem aqui um tutorial. Aí vocês podem perguntar, mas Kate, jogo no PowerPoint? Tem algumas escolas que não têm acesso à internet ainda, mas tem laboratórios de informática. É pensando nessa infraestrutura, nessa condição que é árida, que eu faço a sugestão de pensarmos o que nós temos. Dá para fazer inovação incremental com o que nós temos? Então, essa é uma sugestão. E agora eu deixo vocês com um exemplo de uma escola pública em Recife, um exemplo de inovação que está bem interessante para exemplificar mais uma sugestão para vocês. Vamos assistir o vídeo? Estradas que unem Recife, a capital de Pernambuco, ao interior do estado, revelam uma revolução no ensino. São as escolas públicas do ensino médio. Mais da metade delas funciona em turno integral, com um modelo que aumentou as notas dos alunos e reduziu a quase zero o abandono das salas de aula, que se tornaram atrativas e estimulantes. Para mim tem muita diferença de você estar na sala, só vendo a teoria e lendo o livro, do que você vir aqui no laboratório e ver realmente a prática. A mudança não foi de um dia para o outro. Há cerca de 10 anos, a educação integral para o ensino médio se tornou uma política pública, que atravessou mandatos e partidos. E não é só uma questão de deixar os jovens mais tempo na escola. A escola deve ser um espaço privilegiado para que esses jovens possam sonhar e acreditar num futuro melhor. Então, nesse formato de escola, que a gente trabalha com essa educação integral, ao longo dos 3 anos do ensino médio, o jovem vai poder sonhar com degraus e saber que é possível, sim, almejar um futuro melhor, dando continuidade aos estudos, entrando na universidade ou se inserindo de maneira produtiva no mundo do trabalho. Em Orobó, no agreste pernambucano,
80% dos jovens vivem na zona rural, não têm saneamento básico em casa e são filhos de pessoas que nem conseguiram completar o ensino médio. Nesse cenário, o futuro costuma repetir o passado. Mas Orobó está reescrevendo a própria história e promete um final diferente. Os jovens que estudam hoje no ensino médio em esquema de turnos integrais já têm uma média muito superior à média nacional dos alunos que fizeram o IDEB. Não, essa escola, a Rita Maria da Conceição, aqui na cidade de Orobó, é uma escola que tem um desempenho bem acima da média do Brasil para escolas públicas, né? No último IDEB divulgado, a média do Brasil foi 3,5 para escolas públicas do ensino médio. Essa escola teve um desempenho 5,2, né, no IDEB, e no IDEP, no nosso indicador daqui do estado, ela chegou a ter 6,6. Deu tão certo que a fama cruza fronteiras. Alexia vem da Paraíba para Pernambuco todos os dias para estudar. E olha que a mãe dela é professora. Conversas com amigos meus lá da cidade onde eu moro e eles sempre conversavam com a gente, chamavam a gente para vir para cá e diziam que aqui tinha mais oportunidade, o ensino daqui também era melhor. Luan conta que além das matérias tradicionais aprendeu xadrez, também a jogar vôlei e desenvolveu um projeto de robótica em equipe. Para ele, os aprendizados que brotam dessas experiências vão ajudá-lo por toda a vida. Achava que meu trabalho tinha que ser um pouco melhor do que o dos outros, achava que eu tinha que ser melhor e com isso eu aprendi que não é assim que funciona. Eu aprendi que eu preciso confiar no meu companheiro para que todo um trabalho seja bem feito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse exemplo que nós encontramos. É o exemplo de uma política pública. Então, muitas das vezes, os nossos desejos esbarram, né, nessa aridez do contexto, nessa região, esse município assumiu como uma política pública, porque também é uma escola integral que possibilita o trabalho com robótica, automação, metodologias ativas. Então, se nós olharmos e não trabalharmos apenas com situações, soluções pontuais, individuais de um ou outro professor, mas nos engajarmos para construir políticas públicas, essas ações vão ficar cada vez mais garantidas, independente do governo X ou Y, vai haver continuidade. Ok? Então, é nessa direção que a gente precisa convergir, lutar para assumir, para implementar políticas públicas que sejam efetivas e que sejam atemporais para a educação com as tecnologias. E essas são as nossas referências. Me despeço de vocês por aqui e a gente se vê na próxima aula. Thank you.